Olá novamente! Como você já deve ter lido no texto base da unidade 3, a finalidade da avaliação de desempenho é acompanhar se os colaboradores estão atingindo seus objetivos e o quanto eles estão de fato contribuindo para a consecução dos resultados da organização. Assim, vamos discutir algumas metodologias de como conduzir este processo de avaliação. Para isso, vamos retomar novamente o exemplo que temos utilizado nessa disciplina. Nosso servidor, que para fazer um relatório de prestação de contas para o TCU, deve ser capaz de elaborar cálculos matemáticos em Excel. Logicamente, podemos avaliar o desempenho do nosso servidor tanto por sua capacidade de realizar cálculos, quanto pelo relatório propriamente dito. Assim, podemos avaliar o desempenho de nosso servidor tanto por sua capacidade de realizar cálculos matemáticos em Excel, quanto pelo relatório propriamente dito. A escolha por um ou por outro vai depender do grau de objetividade que cada um desses elementos nos oferece. O relatório parece ser, em um primeiro momento, o elemento mais adequado para a avaliação do desempenho do nosso servidor. Mas antes de decidirmos por ela, algumas perguntas devem ser realizadas, para que a gente possa tomar a decisão correta. A confecção deste relatório depende única e exclusivamente do desempenho do servidor? Caso mesmo seja resultado de trabalho em equipe, ou seja, todo mundo confeccionando aquele relatório, o relatório deixa de ser o mais interessante, pois perdemos a capacidade de distinguir o desempenho do servidor dos demais membros da equipe. O relatório é desenvolvido com uma frequência suficiente para avaliação de desempenho? Essa é a segunda pergunta que nós devemos fazer. Se esse relatório em questão for entregue ao TCU uma vez por ano somente, não é um bom indicador para avaliar o desempenho dele. Se ele estiver correto, o próprio relatório correto, não saberemos se foi sorte ou competência somente com uma única medição. Em situações como essa, a avaliação da própria competência pode ser bem mais interessante. Avaliar a capacidade do servidor em elaborar cálculos em Excel resolve as duas questões postas anteriormente. A competência permite que somente o desempenho do servidor seja mensurado, independente do desempenho dos demais colegas de trabalho. Além disso, sua capacidade de realizar cálculos pode ser empregada em diferentes atividades, que não somente a confecção do relatório do Tribunal de Contas da União. Com o aumento da frequência na medição, temos mais certeza, de fato, da real evolução de desempenho do servidor. A escolha pela avaliação de desempenho de acordo com o comportamento esperado, a competência, ou pelo produto deste comportamento, que chamaremos agora de entrega, sempre dependerá do contexto. Em algumas ocasiões, um elemento mais quantitativo, número de relatórios de prestação de contas entregues dentro do prazo estabelecido, é um indicador muito mais interessante por ser mais observável. Em outras situações, só teremos condições de avaliar o comportamento que o indivíduo apresenta no ambiente de trabalho, principalmente quando a instituição não tiver retorno do relatório ou quando o mesmo for feito a várias mãos. Quando diretamente observável, o indicador de avaliação de desempenho apresenta uma série de benefícios. O primeiro deles, como já vimos em aulas anteriores, é sua capacidade de observação. Quando o indicador puder ser observável, da mesma forma, por diferentes atores, dizemos que essa avaliação de desempenho é mais objetiva. Em outras palavras, quanto menor a margem para diferentes interpretações do indicador, menos subjetivo a avaliação de desempenho se torna. Assim, mais atores organizacionais podem dar a sua opinião a respeito do desempenho do servidor. Quando o indicador permitir que o desempenho do servidor possa ser mensurado pelo gestor, pelos seus colegas e por seus clientes, além da própria avaliação, classificamos este processo como avaliação 360 graus. Essa metodologia de avaliação tem sido apontada pela literatura como mais fidedigna, justamente por contar com a participação de diferentes atores.
o que diminui ainda mais a subjetividade do processo. Todavia, essa modalidade de avaliação é muito mais trabalhosa. Por vezes, ela se torna impossível devido à falta de infraestrutura ou condições de captar a avaliação dos clientes, no nosso caso, cidadãos, por exemplo. Outras vezes, determinado comportamento ou entrega só pode ser avaliado pelo gestor e não pelos seus colegas. Assim, novamente, a escolha pela metodologia é contextual. Carvalho e Costa implantaram de forma piloto a avaliação de desempenho por competências em uma instituição de ensino. Todos os servidores da unidade afirmaram que a avaliação do desempenho por competências é mais justa e mais alinhada ao que de fato eles fazem. Assim, a avaliação de desempenho por competências, mesmo sendo mais trabalhosa, tem tido mais receptividade tanto para instituições como para seus servidores. Espero que tenham aproveitado essa disciplina. Até breve.